Ex-presidente Michel Temer elogia a atuação do ministro Alexandre de Moraes no caso do deputado Daniel Silveira. Reportagem de Fernando Martins. O ex-presidente Michel Temer declara que o STF deu um freio de arrumação ao mandar prender o deputado Daniel Silveira. O MDBista acrescenta que o parlamentar usou expressões chulas contra o Supremo Tribunal Federal. Na opinião dele, a corte é sistematicamente atacada pela classe política no país. Em live da corretora Necton, Michel Temer foi questionado sobre a prisão e elogiou o ministro Alexandre de Moraes. E eu acho que o que o ministro Alexandre fez, e depois o Supremo convalidou, referendou, foi dar um freio de arrumação. Porque você sabe que, ao longo do tempo, houve várias manifestações, não tão pesadas, tão agressivas, e tão, se me permite a expressão, tão chulas, como aquelas proferidas pelo deputado Silveira, né? Mas houve outras tantas que vinham num crescendo. Na verdade, logo depois que se deu o fato, deu-se o flagrante, né? E no caso de avanço tecnológico, eu estou dizendo, não se trata de um ato físico, trata-se de uma manifestação verbal. O que houve, com toda franqueza, foi um freio de arrumação politicamente adequado e juridicamente também inquestionável. Sobre a Petrobras, o ex-presidente Michel Temer avalia que a intromissão do governo prejudica a empresa e preocupa os investidores. Ele reitera, no entanto, que a situação precisa ser pacificada e elogia Joaquim Silva e Luna. O general indicado por Jair Bolsonaro foi ministro da Defesa na gestão do MDBista no Palácio do Planalto. Michel Temer evita criticar atitudes do presidente da República e ressalta que as ações da Petrobras vão voltar a subir. Eu acho que nessa questão da Petrobras, eu tenho ouvido e lido, né, as mais variadas notícias, de alguma maneira prejudicam a Petrobras, prejudicam os acionistas e, na verdade, prejudica o Brasil, né? É claro, não quero discutir o ato do presidente Bolsonaro, se foi pensado, impensado. No momento que se solucione, que se pacifique a questão da nomeação do novo presidente da Petrobras, é claro que as ações que perderam 20%, 22%, não é? Elas voltam a subir novamente. Foi ministro da Defesa, já não estava mais nas forças militares, era, portanto, um civil. E depois foi para Itaipu, portanto, ele tem experiência. E por isso que há poucos dias até eu disse, olha, eu acho que vão se surpreender com a capacidade administrativa do Luna e Silva. Durante a live nesta terça-feira, Michel Temer defendeu a reforma tributária e destacou que as mudanças precisam ser feitas imediatamente e não em 2022, ano eleitoral. Para o ex-presidente, a corrida ao Planalto ainda está em aberto, mas acredita que Jair Bolsonaro tem chances de se reeleger. Olha, o governo do Michel Temer, ele teve muitos pontos positivos. Você teve aí a reforma trabalhista, houve também a PEC, a lei do teto de gastos, mas nenhum desses pontos positivos compensam o fato do Michel Temer ter indicado Alexandre de Moraes para o STF. O Alexandre de Moraes, ele tem agido claramente contra a Constituição. Não só nesse caso escabroso do Daniel Silveira, do deputado, que o Alexandre de Moraes inventou aí o mandado de prisão em flagrante, né, um monstrengo jurídico. Mas outro caso ainda pior, que para mim é o que a gente mais teve de golpe, né, o que mais se aproximou de golpe no Brasil, que foi o Alexandre de Moraes ter votado a favor da reeleição do presidente da Câmara e do Senado. Quer dizer, eles estão simplesmente fazendo o contrário do que manda a Constituição. A Corte Constitucional está fazendo o contrário do que manda a Constituição, muito por obra do Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer. Não, eu me admiro o ex-presidente Michel Temer, que é um baita jurista, dar uma passada de pano dessa para o ministro Alexandre de Moraes, no caso do Daniel Silveira. Freio de arrumação, presidente. O artigo 53 da Constituição diz claramente: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, quaisquer. Você pode concordar ou não, mas está lá na Constituição Federal, invioláveis, quaisquer, mesmo que chulas. Pode ser chula, não tem problema, Michel Temer.
Quando o deputado constituinte, né, o legislador, aliás, você fazia parte da constituinte, se eu não me engano, quando fizeram o texto em 88, vocês usaram palavras fortes, quaisquer invioláveis. Vocês tinham em mente isso aí mesmo, que o deputado pode dizer o que ele quiser. Pode dizer o que quiser porque o parlamento, né, como diz o nome, o parlamento é a casa onde o povo parla, do latim fala, né? E o deputado Daniel Silveira está falando o que boa parte do povo brasileiro pensa. Você pode gostar ou não, mas é isso que dá direito a um deputado de chamar o outro de ladrão, a um outro deputado dizer que o presidente é quadrilheiro, corrupto e vagabundo, ou até se a gente voltar no tempo, lembra lá de um deputado que dizia que o Fernando Henrique devia ser fuzilado e não aconteceu nada com ele? Não aconteceu nada porque não tem previsão legal para isso. Uma linha importante foi cruzada no Brasil. Isso é muito importante que fique registrado. Uma linha importante foi cruzada. O que vai acontecer daqui para frente a gente vai ver.